Às vezes a pessoa, quando está assim muito, a gente ia dizer, atucanada, né? Chega a dizer assim: eu daria tudo para ter um pouco de paz. Alguns chegam até a afirmar paz só depois de morto. São afirmações de pessoas que já estão cansadas de suas lutas, de trabalho, das cargas, dos fardos que carregam. E pense que a paz é algo difícil de conseguir. E quando se tem, ela dura só uns instantezinhos, ela já se foi. E até nos faz pensar o que a gente estaria disposto a sacrificar para ter paz. E falando em coisas que nos tiram a paz, os textos de hoje são aqueles que lemos e ouvimos e nos tiram a paz. Todos eles questionam coisas que muitas vezes nós temos por certas. Tomar, por exemplo, o texto do Evangelho e o texto da Epístola de Romanos. No Evangelho, fala de família. E nós, cristãos, volta e meia levantamos essa bandeira da preocupação com as famílias. Falamos da família como base da sociedade e também da sua importância para a igreja. Famílias são os principais meios que trazem pessoas para dentro da igreja. Isso é fato. A situação da família geralmente se reflete também na vida na igreja. E aí Jesus vem e diz: pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os de sua própria casa. E a gente ouve e diz: mas será que Jesus realmente disse isso? E aí a gente tem o texto de Romanos, que fala da lei, dos mandamentos de Deus. E nós aprendemos que a lei é a santa vontade de Deus, que Deus deu os mandamentos para o nosso bem. Mas aí Deus em Romanos nos deixa meio confusos com frases como essas que vocês ouviram antes: as paixões pecaminosas despertadas pela lei. Quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E aí muitos podem se questionar: será que a lei é ruim? Ou é boa? Claro que o apóstolo responde ali no próprio texto que nós ouvimos, ele diz assim: a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Mas sempre deixa uma pulga atrás da orelha. São textos que tiram a gente do lugar do conforto. Se você for em casa lá, vou ler um texto bíblico agora para acalmar meu coração, ter um momentinho de paz. Se abrir a Bíblia justamente nesses textos aí, não vai rolar, não vai dar certo. E falando em paz, quando a gente voltar para o texto, é interessante o conceito de paz para o povo do Antigo Testamento, e o que provavelmente estava em vigor na época de Jesus ainda. Ali o conceito de paz tem a ver com plenitude, integridade, estar completo. Então a paz ali não é só ausência de conflito, de lutas, de fardos e cargas, de guerras. Não é estar só sem nada nos incomodando. Por exemplo, a paz só é possível quando você tinha toda a terra que era sua e direito sobre ela e posse sobre ela. Até que se entende então as palavras de Jeremias, quando ele diz da volta da paz, do profeta da paz, quando ele diz lá: olha, paz vai ter quando todos os objetos levados aqui de Jerusalém do templo foram colocados de volta nos seus lugares, que aí o templo vai estar completo, e todas as pessoas que foram levadas daqui para a Babilônia voltar a morar nas suas casas. Aí nós vamos ter paz, porque vai estar tudo completo, todo mundo de volta. Então paz, talvez a gente poderia pensar também, só é possível quando a família toda está reunida. E aliás, tendo isso em mente, talvez fique um pouco mais fácil entender quando Jesus diz aqui no versículo 34: não pensem que eu vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Jesus está falando aqui que ele não veio garantir uma paz terrena,
Em outro momento ele diz assim: eu deixo com vocês a paz, a minha paz os dou, não a dou como o mundo a dá. Então, uma paz diferente. E aqui uma ressalva importante sobre duas coisas que tranquilamente a gente pode afirmar que esse texto aqui de Jesus, que ele não diz. Primeira delas, Jesus não está incentivando a gente a brigar com a família. Eu sei que as sogras e noras e talvez gostaram de ouvir isso, mas aqui não está incentivando a brigar. Não vai para casa assim, para ser cristão tem que brigar com a mulher ou com o pai. Não é isso que ele está falando. Até que em outro lugar da Bíblia, lá em Romanos, vai dizer assim: se depender de vocês, vivem em paz com todos. Então, não é isso que ele está falando. Outra coisa que ele não está falando, Jesus não está autorizando o uso da espada, ou seja, a gente usar como igreja a força física, pegar em armas para defender o evangelho e a sua fé. Tanto que quando os discípulos sacam uma espada lá, espada de um chega a cortar a orelha de um soldado que vem prender Jesus. Jesus vai lá, pega a orelha, cola de volta, manda ele guardar a espada e diz: olha, meu reino não é deste mundo, não é assim que as coisas funcionam. Aqui quando ele fala de espada, ele está se referindo mais à divisão, às lutas. E essa divisão, ela também não é criada por nós cristãos, mas ela é muitas vezes consequência da fé. E nesse sentido, para muitos, infelizmente, a luta, a divisão, às vezes vai começar na própria família. Todo que quer seguir Jesus, que coloca a família em primeiro lugar na sua vida, não é digno de Jesus. Ele diz: quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho e a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. São palavras fortes, né? Mas verdadeiras. Quando a minha família, que é a minha base, é a coisa mais importante da minha vida, ela pode se tornar o meu Deus. É isso que Jesus está alertando aqui. Porque amar, cuidar, zelar, amparar a família, sim, Deus quer isso. Isso é um serviço agradável a Deus. Ele espera isso de nós. Mas, quando a minha família, por exemplo, me impede de ir ao culto, de orar, de ler a palavra, enfim, de viver a minha fé, e se para eu conseguir viver em paz com a minha família, eu tenho que esconder a minha fé, então a gente tem algum problema. E mais cedo ou mais tarde vai ter conflito. Não tem como escapar, mas você vai ter que fazer uma escolha. Ou você segue Jesus, isso pode talvez te levar lá de vez em quando a um incomodozinho com sua família, ou você faz de tudo para agradar a sua família e abandona a sua fé. O próprio Jesus, a certa altura do seu ministério, ele teve que fazer essa escolha. Então, vocês lembram da história lá, quando uma certa ocasião a família dele foi procurar ele, e a família tinha ouvido falar que Jesus tinha ficado meio louco, assim, estava meio fora de si. E a família, preocupada, uma preocupação sadia, vai lá e procura Jesus, para impedir essa má reputação que estavam construindo, e sabiam que Jesus não era aquilo que estavam falando dele. E aí procuram Jesus e meio que convidam Jesus para voltar para casa. E aí ele teve que escolher. Ou ele escolhia obedecer ao Pai do céu e seguir adiante com o seu ministério, ou ele ouvia a sua família e voltava com eles para casa. Não preciso dizer qual foi a escolha de Jesus, né? Porque ele acabou morto no alto de uma cruz. E talvez a gente se pergunte: poxa, mas isso não foi falta de respeito de Jesus? Ou desobediência aos seus pais? Bom, o certo é que foi obediência a Deus, ao Pai do céu. E a gente sabe que ninguém cumpre nenhum dos mandamentos, nem o quarto mandamento, de honrar os pais e mães, desobedecendo a Deus. E isso nos lembra também a nós
que a partir do momento que nós somos batizados, que nós somos feitos filhos de Deus, agora nós temos uma nova vida, uma nova família, nós pertencemos à família de Deus, e isto muda tudo, a gente tem uma nova paz, uma paz que ultrapassa todo entendimento. Só que essa paz, a gente sabe que tem um preço, e ela não é barata, tem um custo muito alto, custa caro mesmo. Ela é tão cara que se você juntar todo o dinheiro do mundo, você não consegue comprar 1 minuto, 1 segundo dessa paz. Porque essa paz, o preço dela, dessa nova vida, custou o sofrimento, a dor, a morte de Cristo que deu sua vida nesse lugar. A paz, essa paz não foi comprada com ouro e prata, mas custou o sangue de Jesus derramado na cruz. Custou a vida de Jesus. Deu literalmente cada gota, até a última gota, para nos salvar e nos trazer essa paz. A gente sabe que Jesus não ficou na morte, Ele ressuscitou e garantiu assim vida e paz para nós. Portanto, essa paz é um presente de Deus para nós. Nos dá ela de graça. Jesus conquistou ela, Ele dá ela de graça. Mas apesar de ser um presente de Deus, essa paz, no texto de hoje, nos textos, ela nos lembra que ela também custa a nossa vida. Pode parecer estranho, mas é isso que os textos ensinam de forma clara. Veja o Evangelho, ele diz assim: e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perderá, e quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Aqui ele fala de vida, a gente poderia substituir por paz, né? E ele diz, mas isso só é possível depois da morte. É como se Jesus dissesse: morra e siga-me, né? Tome a sua cruz, esteja disposto a morrer como eu vou morrer. Quem perde a sua vida, esse acha. E a gente, mas como é que um morto sem vida vai poder seguir alguém? Claro que Jesus aqui não está falando aqui de parar de respirar, do coração parar de bater, mas ele está falando aqui de uma morte no sentido espiritual. Ele está falando, por exemplo, que essa nova vida não é possível enquanto a gente vive para o pecado, é escravo do pecado. Por isso que Paulo, em Romanos, ele insiste lá em Romanos 7, diz: vocês morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outra, saber aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Depois vai dizer: agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a quem estávamos sujeitos. Estávamos sujeitos ao pecado, morremos para o pecado, para que sirvamos de maneira nova, segundo o Espírito. Ou seja, a gente não vai mais tentar se salvar pela lei, a gente não é mais escravo da lei, porque a gente não é mais escravo do pecado, porque a gente tem um Salvador. A gente morreu agora para o pecado, e agora a gente pregou, enterrou ele na cruz de Cristo. E claro que aqui, vou fazer um parênteses que é preciso, assim, a gente morre para o pecado, a gente não é mais escravo do pecado, a gente é livre para servir a Cristo. Contudo, ainda assim, eu falo por mim, falo por vocês, ainda assim a gente continua tentado e inclinado a pecar, a fazer coisas contra a vontade de Deus. É o que Paulo diz lá em Romanos. E por quê? Porque o pecado não morreu. O pecado está vivo aqui dentro ainda. Nós morremos para o pecado. O pecado, nós não somos mais escravos do pecado. Mas o pecado não morreu, ele está vivo aqui. E ele tenta afastar a gente de Deus. E essa é a nossa luta até o dia da volta de Jesus. Bom, e como a gente mata o pecado? A gente mata pelo arrependimento. Quando a gente pede perdão e é perdoado, o pecado é morto. O que o pecado vai fazer? E nós estamos imunes à acusação do pecado. É como se a gente talvez peca lá e o pecado ele diz: ó, aqui tu transgrediu a lei, tu pecou. E a gente vai dizer: sim, felizmente sim, eu pequei. Aí a gente pode dizer: mas está vendo ali? Tem alguém ali que morreu na cruz por mim. O sangue dele foi derramado. E esse pecado está pago. Não preciso mais pagar esse pecado. Eu estou livre disso.
Então o pecado não tem mais o que fazer conosco. Nós morremos por pecado. E aí vejam só que interessante, voltar ao início da mensagem, vocês. O conceito de paz que imperava na época de Jesus era de que era necessário ter tudo para aí ter paz. O nosso conceito de paz tem uns espinhos disso, né? A gente não pode ter nada incomodando, tem que estar tudo bem na minha vida, aí eu tenho paz. Ausência, dificuldade, conflitos. E aí Jesus diz: é preciso abrir mão de tudo, não é juntar tudo, é preciso abrir mão de tudo para ele ter paz. O conceito de paz, Jesus é o oposto, é morrer para viver, é uma paz que só é possível quando as coisas deste mundo não são mais as mais importantes de nossa vida. E não quando a gente tem todas as coisas desse mundo. A paz não consiste em ter todas as coisas desse mundo, mas quando elas não são mais importantes, o mais importante em minha vida é Jesus. Aí eu tenho essa paz. E é uma paz que ultrapassa os limites desse mundo, porque é uma paz com Deus. E é uma paz que Jesus quer dar não só por um instante, mas é para toda a eternidade. E é nesse sentido, corrigindo o que eu falei lá no início, quando eu falei que os textos lidos hoje são textos que nos tiram uma paz. Na verdade, eles nos tiram de uma paz falsa e nos conduzem para a paz verdadeira que é encontrada em Cristo. Nos tiram dessa falsa ideia de uma paz baseada na mentira, como era anunciada por exemplo, pelo profeta Ananias no Antigo Testamento. Uma paz do tipo: não se preocupe, tudo vai ficar bem, logo logo se resolve. Não é esse tipo de paz assim. Não é também uma paz numa vida em pecado. Tu está pecando, não tem problema, Deus perdoa. Não é isso. Sem lei, sem lutar contra o pecado. Também não há paz em família sem Cristo, em que se faz de tudo para manter unidade, harmonia, até mesmo abre mão de sua fé em Cristo. Porque todas essas ofertas de paz são uma paz passageira, uma paz incompleta, provisória, falsa. Paz de verdade e completa só em Cristo. E aí, se a gente pensar bem, quando a gente está em Cristo, a gente está, a presença assim, completo, a gente tem tudo. Sem Cristo, a gente sempre está aí com alguma coisa faltando, mas quando a gente está em comunhão com Deus, aí sim nós voltamos àquela plenitude. Portanto, termino com Filipenses 4, que diz assim: que a paz de Deus, essa paz conquistada por Jesus Cristo na cruz e dada a nós por meio da fé, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.